O cemitério dos ingleses era um lugar antigo, escondido por árvores retorcidas e envolto por névoa quase constante. Lá, o tempo parecia suspenso. As lápides estavam gastas, cobertas de musgo, e os nomes esculpidos em pedra se apagavam como memórias esquecidas. Mas, entre os moradores do vilarejo, uma história persistia. Falava-se de um homem de chapéu que caminhava entre os túmulos à noite, observando atentamente cada inscrição e cada fotografia. Ele buscava algo. A lenda dizia: se algum dia encontrasse uma sepultura com sua imagem perfeita, ele morreria de novo e se tornaria parte eterna do cemitério. Henrique o Coveiro trabalhava ali havia mais de 5 anos. No início, teve pesadelos com os mortos, mas com o tempo, aprendera a se calar diante da escuridão. A rotina era silenciosa e a solidão se tornara uma companheira fria. Ele dizia que os mortos não fazem mal, mas havia noites em que até o vento parecia cochichar advertências entre as cruzes. Na véspera de finados, a atmosfera estava ainda mais densa. O céu parecia afundar sobre o cemitério, e o ar trazia um cheiro pesado de flor murcha e terra encharcada. Era quase meia-noite quando Henrique fechava os portões enferrujados. Foi quando ouviu: "Boa noite, senhor. Onde fica o jazigo dos Andrews?" A voz era calma, quase educada, mas seu som não parecia ter vindo do ar, era como se tivesse brotado direto de sua mente. Henrique virou-se e viu um homem alto, magro, vestindo um paletó preto antiquado, uma gravata fina e um chapéu coco. Seus sapatos estavam secos, apesar da terra molhada, e seu rosto estava em sombras profundas, como se a luz do mundo não o alcançasse. Lado leste. Henrique respondeu, apontando com a pá trêmula. Última fileira. O homem agradeceu com um leve gesto e virou-se, caminhando com passos sem som entre os túmulos. Henrique ficou observando. Algo no ar esfriou violentamente. As luzes do poste piscaram e se apagaram. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha como gelo líquido. Curioso e inquieto, Henrique seguiu discretamente o caminho até o jazigo indicado. Quando chegou, o chão ao redor estava marcado por pegadas fundas, mas havia apenas um conjunto. Ninguém mais havia passado por ali. O jazigo estava parcialmente aberto. Dentro não havia ossos, nem caixão. Apenas uma foto antiga em preto e branco cravada no fundo da pedra. O homem de chapéu com o mesmo sorriso melancólico. Seu estômago revirou. Ele tentou sair, mas tropeçou. Caiu de joelhos e sentiu algo afiado cortando seu braço. Um prego enferrujado saía da lateral do jazigo, como se tivesse sido puxado de dentro. Cobriu a abertura, aterrorizado, e correu para casa. Teve pesadelos a noite inteira. Vultos sem rosto o observavam enquanto ele cavava sua própria cova. Em todos os sonhos, o homem de chapéu sorria, segurando uma flor morta. Na manhã seguinte, algo havia mudado. O cemitério parecia mais escuro, mesmo sob o sol. Ao retornar ao jazigo dos Andrews, encontrou uma nova inscrição gravada em pedra, onde antes só havia foto. Aqui jaz o homem que desejou a perfeição. Descansa ao meu lado. A pedra era nova, branca, lisa demais para o tempo que deveria ter. Henrique sentiu seu corpo gelar. Ao se levantar, viu a sombra de um homem ao seu lado refletida na lápide. Virou-se devagar e lá estava ele. O mesmo homem, chapéu na cabeça, bengala na mão. Só que agora, sem rosto. Onde antes havia olhos, boca e nariz, agora existiam apenas vazios, buracos escuros que pareciam puxar o mundo para dentro. "João Henriques?" perguntou Henrique com a voz cortada. O homem inclinou levemente a cabeça. "Perfeito?" disse, sua voz seca, sem eco nem alma. "Você me trouxe. Agora eu permaneço." A pedra atrás dele começou a rachar, como se respirasse. De dentro do nicho, saía um vento gelado, impossível de vir da terra. Garras invisíveis agarraram o paletó de Henrique. Ele sentiu dedos gelados sobre seu pescoço. Tentou correr, mas seus pés pesavam como chumbo. O homem se virou lentamente e entrou no jazigo pela rachadura, desaparecendo no escuro como se fosse engolido pela própria morte. Henrique correu como nunca. Cruzou os corredores estreitos entre túmulos. Cada sombra parecia segui-lo. Cada cruz, cada anjo de mármore parecia virar o rosto. Ao alcançar o portão, sentiu uma mão encostar levemente em seu ombro.
Obrigado, sussurrou a voz, agora sem ar, como um último sopro de um cadáver. Desde aquela noite, Henrique nunca mais voltou ao cemitério. Contam que abandonou tudo, que se mudou para longe, mas que nunca mais falou uma palavra sequer. Seu olhar, dizem, continua preso ao vazio, como se ainda visse aquele rosto sem olhos diante de si. Mas o jazigo dos Andrews? Esse permanece. Quando a lua está cheia e o vento sopra do sul, moradores afirmam ver um homem parado entre os túmulos. Ele usa um chapéu coco. Observa cada lápide com cuidado. E se ele parar diante da sua, é porque encontrou o reflexo perfeito. E então, ele descansa. E você?